sobre DRF versus Grafene. Uma palavra, por favor. Pessoal, se quiserem, claro, o Júnior vai começar agora, só que o cofre tem que estar lá e liberar. Se quiserem ir lá e tal, tá tudo. Mas não fuja na paragem dele também. Não, mas quando eu falo de muitos Olá, podem comer lá, mas não vão dar mole. Olá, eu sou o Jonatas Baldin, mais conhecido como Jojo pela galera aí. Hoje eu vou falar um pouquinho de DRF versus Graphene, ou REST versus GraphQL. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. Essa palestra aí foi bem maneira a fazer, um pouquinho difícil, porque ela envolve vários assuntos, então eu vou tentar dar uma corridinha aqui, vamos lá. Então, primeiramente, aqui, para quem não conhece, DRF é o Django REST Framework, Graphene, a implementação de GraphQL para Python. DRF é bem em cima de Django, então você precisa de Django, é só uma biblioteca à parte. Graphene tem todo um core para você rodar GraphQL com Python, mas existe também o Graphene Django, que a gente vai estar falando hoje, que ele coloca GraphQL em cima de Django. Então, é bem bacana trabalhar. Vamos lá, então. O que é REST? Então, a gente vai passar um pouquinho sobre o REST, um pouquinho sobre o GraphQL, e no final a gente vai fazer uma comparação entre as ferramentas. Então, REST é um estilo arquitetural que consiste de um conjunto de restrições dentro de um sistema distribuído. Parece que não significa nada isso aqui, né? Mas, enfim, REST é um conjunto de restrições para você construir uma interface dentro de um sistema distribuído. Então, a galera fala REST, RESTful, RESTless, mas a implementação em si não importa por conceito REST, né? Então, ele é só um estilo, ele é só te dar algumas restrições de como você construir uma interface. Como você vai fazer isso, meio que não importa. Quais são as restrições hoje em dia de REST? Então, a gente tem cliente-servidor. Tá melhor agora? Acho que tá, né? Então, a gente tem cliente-servidor. Toda comunicação tem que ter um cliente, tem que ter um servidor. Uma comunicação stateless. Então, toda a requisição que você faz dentro de uma arquitetura REST, ela tem que ter todo o contexto possível para ser executada e processada. Então, por exemplo, usuário e senha, se você faz uma sessão, já não é REST o suficiente, porque a sessão está armazenada no servidor. O correto é você mandar um token, que com o token o servidor vai conseguir pegar, identificar o usuário e processar o request dele. Tem que ser cacheável de alguma maneira, então você pode ter vários níveis de caching dentro da sua aplicação, mas você tem que ter como implementar um cache. Você tem que ter uma interface uniforme, que você tem que ter um jeito único de se comunicar entre os serviços dentro daquele sistema distribuído. Ele é um sistema em camadas, então você consegue separar o seu sistema em várias camadas e utilizar tecnologias diferentes, utilizar approaches diferentes em cada camada. E ainda tem um código em demanda, que é como se o servidor desse um pedacinho de código para o cliente executar. Isso é opcional e é uma das paradas que eu acho que é mais palhas, assim, é como se você fizesse uma requisição REST e o cara te devolvesse o JavaScript e você executasse. Não faz muito sentido. Mas, enfim, está dentro do conceito de REST também. E aí a galera falou, poxa, a gente tem HTTP, né? A gente precisa comunicar e sermos distribuídos pela internet. Por que a gente não usa o REST? Então o REST mais o HTTP começou uma das Web APIs. Bem basicão aqui, passando por cima, o que a gente tem hoje quando a gente fala de Web API? A gente tem recursos
Por exemplo, quando você recebe um JSON de volta de algum servidor, aquilo significa um recurso, ou melhor, no mundo REST aquilo tem que significar um recurso. Você tem os endpoints, que são os links que você acessa, lá barra API, barra V1, e o recurso que você quer, por exemplo, ou um detalhe com ID no final, alguma coisa assim. Você tem os métodos, que indicam qual que é a ação que você vai tomar em cima do recurso. Então você pode ter get para receber dados, post para enviar dados, delete, tudo mais. Códigos de status para identificar como que aquela sua comunicação foi bem ou não sucedida. Então a gente tem lá o 200, quando dá um ok, 404 not found, todos esses status. A gente tem cabeçalhos, né, que são os famosos headers do browser. Então você consegue receber informações do servidor de que tipo de linguagem que tipo de padrão que ele aceita para se comunicar, headers de cache, esse tipo de coisa, né? Então, bem basicão, REST All-in-One. Aqui a gente tem uma imagem do Postman, então a gente consegue ver ali à direita que a gente tem os recursos, no caso são links com as descrições. Lá em cima a gente tem o nosso método que é o get, a gente tem o endpoint que a gente acessou, que foi o localhost 8000/links. Links, então, é o nome do recurso, que me retorna uma lista de links. A gente tem no canto superior direito lá 200 ok, então quer dizer que tudo foi, a requisição foi executada com sucesso. A gente tem tanto headers de cliente quanto headers de servidor. Então isso aqui é uma maneira de você fazer REST hoje, né? Bem tranquilo, bem no dia a dia. A gente tem também o santo grau do REST, que é o HOAS. Eu decorei isso aqui, vamos lá. Hyper-V as the engine, Hyper-V as the engine state of application, algo assim. Não decorei, não deu certo. Hyper-V as the engine of application state. Yes! Uhul! Cara, eu levei tempo para decorar isso, assim, ó. É difícil. Ele é o santo grau do REST. Então, quando nasceu o REST, lembra que eu falei de uma interface uniforme? Aquilo ali é o ponto mais crucial do REST, que até hoje é implementado, mas naqueles 99% dos casos, não é, né? Naqueles casos mais vagabundos, ele não é implementado. Então, qual que é a questão do HOAS aqui? Como vocês podem ver, agora no Posted By ali, a gente tem um link. Essa questão aqui do HOAS é uma questão de discoverability, que a galera fala. Então, assim, Posted By, por exemplo, é um usuário nesse caso, né? Se eu passar só um ID, o que eu faço com o ID? Não faço nada. Então eu passo um link, e se o meu cliente acessar aquele link, ele provavelmente vai ter informações do usuário. Então, a questão do REST leva a um ponto de automação, que se o meu cliente acessar esse endpoint, ele já vai ter um usuário. Mas ele também pode acessar e mandar um método de options, e o endpoint responder, você pode fazer um get, um post, um delete aqui. Então a gente começa a ter clientes mais automatizados, clientes mais inteligentes, para o mesmo conceito de REST. Isso aqui é bem negligenciado em APIs hoje, principalmente no REST, porque o Django REST Framework ele não tem isso por padrão, ele tem um Hypermedia Model lá que dá uns links, mas se você for na documentação dele, ele fala assim, a gente não faz isso aqui não, tá? Não é o intuito de fazer. E, bem, é uma das paradas mais legais, mais difíceis de você fazer no mundo REST hoje. E, bem, tá aqui. Eu acho que a galera tem que só trabalhar um pouco mais em cima, que é bem bacana fazer isso aqui. Beleza, então a gente tem o REST, né? HTTP, tem as restrições do REST, a gente tem os endpoints, recursos, tudo mais. E daí, bem de saco cheio, resolveu fazer uma coisa nova, né? Porque a hype é bom. Então, beleza, a galera vai lá, vamos fazer GraphQL. Show. Então, ó, o que é GraphQL? GraphQL foi feito pelo Facebook, meados de 2000 alguma coisa, 2012 eu acho, 2000 e sei lá, e veio a open source, acho que em 2013, no RabbitConf, ou em 2015. E qual que é a grande diferença? Vamos lá. GraphQL é uma carry language, uma especificação e um conjunto de ferramentas utilizadas em um único endpoint, otimizada para performance e flexibilidade. O intuito do GraphQL é a mesma coisa do REST, é prover dado para o usuário via HTTP, das Web APIs, né? Ele já é uma especificação, então dentro dele você já diz como é que ele vai funcionar. Ele é um conjunto de ferramentas também. Então a especificação padrão do GraphQL ela é feita em JavaScript. Então você já tem a especificação nasce uma ferramenta diretamente.
Ela usa um único endpoint, então tipo barra GraphQL, a gente não tem recursos em endpoints, a gente tem barra links, barra IDs, qualquer coisa assim. E ele é utilizado para performance e flexibilidade. Por quê? Então vamos lá, a gente tem os conceitos gerais. Tem a Schema Definition Language, que é a linguagem de GraphQL. Então ela tem toda uma estrutura própria de como você configurar e criar os esquemas. Fields e Resolvers. Então a gente tem os fields, que são os campos. No caso do ID, do links ali, a gente tinha um ID, uma description, uma URL. Tudo aquilo lá são fields. E a gente tem os resolvers. Então, dentro do GraphQL, cada field tem uma função que resolve ele. Então, quando eu quero o ID, eu executo uma função e me retorno o ID. Quando eu quero uma descrição, eu executo uma função específica e pego uma descrição. Então, a gente consegue controlar field por field. É um único endpoint. Então, no GraphQL, a gente tem geralmente o barra GraphQL e acabou. Carries e mutations. Então, mesmo sendo uma linguagem de carry, que nasceu para você receber dados, ela também suporta mutations, que é como você enviar dados para o endpoint. Tem subscriptions, mas infelizmente não tem implementado no Graphene hoje, mas subscriptions é tipo WebSockets do GraphQL. Você sobrescreve um tópico lá, tipo, toda vez que criar um usuário, me manda um recadinho aqui. E daí, toda vez que criar um usuário, o servidor te manda uma informação. E a gente tem uma parada muito massa que é a introspecção. Então, como o GraphQL ele tem um esquema muito bem definido, a gente consegue pegar esse esquema, introspectar ele e descobrir como que o servidor funciona, tudo que o servidor aceita de todas as formas possíveis. Bem maneiro, a gente vai dar uma olhada nisso mais pra frente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Schema Definition Language aqui. O que é GraphQL? Isso aqui é um exemplo de GraphQL, bem simples. Então, aquele endpoint de links, a gente consegue tratar nesse esquema aqui. O que a gente consegue ver aqui já? A gente tem um type link, então é como se fosse um objeto que a gente criou. Beleza, a gente criou um tipo de link aqui, né? O que esse tipo link existe? Ele tem alguns fields, ID, URL e description, e a gente coloca um tipo neles. Então a gente já consegue ver que GraphQL é uma linguagem fortemente tipada, né? Você tem que atribuir tipos para ela. E quando você coloca um pontinho de exclamação, você tem que dizer que aquilo não pode ser nulo. Então a gente tem aqui um tipo link, ele aceita o ID, URL e descrição, sendo que a URL tem que existir, nunca pode ser nulo. Ok. Então a gente tira alguns conceitos daqui, né? A linguagem com forte tipagem possui campos de um tipo específico. A gente pode criar um type com uma coleção de fields, e cada field é processado por um resolver. Então ali dentro, quando a gente quer o ID, a gente tem que executar uma função para pegar o ID e tudo mais. Assim por diante. Vamos lá, executando carries. Então, como que eu faço para me pegar todos os links, né? Eu quero uma lista de links. Então, como eu defini um tipo de link, eu executo uma carry chamada links, e eu passo um ID, uma URL e uma description. E ele vai me retornar esses três fields. O carry aqui é um tipo especial, então a gente chama eles de entry points. Então, ele sempre vai existir, ele está intrínseco à especificação da linguagem. Então, eu faço carry e vê toda uma lista de links com ID, URL e description. E ele retorna algo mais ou menos assim. Então, a gente retorna um data, o links, uma lista de links. Bem bonitinho. A gente, aqui começa as coisas mais maneiras do GraphQL. Um dos problemas que ele vai resolver. A gente consegue escolher os fields que a gente quer. Então, se eu fizer links ID, ele vai me retornar só o ID. Então, assim, eu só removi o URL description, ele não vai me dar o URL description. Isso, no caso de, principalmente plataformas mobile, onde a gente tem tipo, internet ruim em vários lugares, e a gente tem um tráfego de dados muito grande, a gente consegue resolver os problemas e pegar só o que a gente quer. Assim. Então, a gente só retorna as informações que a gente precisa. É bem interessante. A gente pode passar argumentos dentro das carries. Então, se eu passar links, URL, description e passar um ID, por exemplo, então eu passo que ID é 1, ele vai me retornar só um elemento, bem tranquilo também, como se fosse passar um ID dentro do endpoint do REST, mas a gente passa agora dentro da carry. E a gente ainda pode enviar dados para o backend. Então, para enviar, a gente escreve uma mutation, que é um entry point também, é um tipo específico chamado mutation. A gente chama uma função que se chama createLink. Então essa função vai estar definida no nosso código de alguma forma. A gente passa alguns parâmetros, no caso URL e description, e a gente fala, no retorno me dá o ID, URL e description.
Então aqui eu estou praticamente executando uma função dentro do servidor e falando para criar um link e retornar alguns fields. Então ele retorna que ele criou o link e alguns fields, e me retorna os fields. Mas é interessante que às vezes eu posso criar um link e só precisar o ID de volta. Então se ali no body dele eu passar só ID, ele me retorna só o ID. E construindo um esquema completo. Então aqui a gente tem, por exemplo, como que o esquema do GraphQL funciona. A gente define nossos tipos, no caso a gente tem um tipo link, a gente define a nossa query, que a gente diz então que a gente vai ter uma lista de links, que vai retornar um array de link. Aí a gente tem um type mutation, que tem a nossa função, o que ela aceita, o que ela retorna, e a gente fecha nosso esquema. Então o esquema também é um outro entry point que é bem específico da linguagem. A gente define que a nossa query vai executar aquela query e nossa mutation vai executar a mutation que a gente especificou antes. Então é bem interessante, porque, por exemplo, se eu tivesse link, sei lá, votos, um clone do Hacker News, por exemplo, né? Se eu tivesse votos, eu só definiria o nosso tipo de votos e dentro de query eu colocaria mais uma linha ali, votes. E já na nossa introspecção a gente conseguiria ver esses votos acontecendo. Bem interessante. Vamos lá, falar é barato, mostra o código. Então aqui a gente chega um pouquinho para comparar as duas ferramentas a nível de Python, né? Como é que a gente implementa REST com o REST Framework em Python, como é que a gente usa o Graphene em Python. Para vocês terem uma noção de quão diferente é escrever esses exemplos, duas coisas diferentes. Porque GraphQL e REST, mesmo sendo, o objetivo final sendo igual, a gente tem que dar dados para o nosso usuário de alguma forma, a maneira como eles funcionam são totalmente diferentes, assim. Mas é uma comparação bem interessante. Então vamos lá. O Django REST Framework, então está na versão 3 agora, é uma das bibliotecas mais robustas para você escrever REST com Python. Então, o que ele tem de maneira, né? Fortemente integrado com o RM do Django, então você consegue executar tudo que você consegue fazer no RM, te dá uma mão na roda demais dentro do DRF. É altamente customizável, então você pode, ele começa de uma forma muito simplística assim, mas resolve muito edge case, você consegue estender e fazer muita coisa com ele. Então, uma documentação extensa, muito bem escrita. Então, lá no site tem tutorial, tem uns samples, tem documentação com bastante exemplo, é bem interessante. Tem uma Web Browsable API, então você consegue acessar dentro do seu navegador, você coloca o endpoint, ele vai te listar tudo que tem, você não precisa de um Postman da vida, lá no teu navegador você já consegue fazer o que você precisa para visualizar dados, enviar dados e tudo mais. E é usado por uma galera, assim, então tem muita gente utilizando. Esse aqui é os stats do GitHub, sei lá, de quinta-feira eu acho. Então a gente tem lá 8.000 stars, 7.000 commits, 700 pessoas contribuindo. Então é uma biblioteca que tem faz um tempo já, muita gente usa. Alguém aqui usa DRF? Não, uma galera. Não, menos do que eu esperava, mas uma galera usando DRF. Então é extremamente bacana, eu uso no meu dia a dia, eu gosto bastante. E a gente tem o Graphene, né? Graphene e Graphene Django. Então o Graphene é a implementação de GraphQL para Python. Graphene é tipo uma organização, quase, assim. Então dentro dela a gente tem vários pacotes que se integram com pedaços do Python. Por exemplo, o Graphene Django, que ele se integra com os padrões do Django. Então parece que você está escrevendo lá mais um pouquinho de Django, mas na verdade é tudo GraphQL. Ele possui integração com outros projetos. Por exemplo, você consegue integrar com o SQL Alchemy, acho que com Flask também. Então tem algumas integrações. Ele possui integração com o Relay, que não é um tópico que eu vou abordar aqui, mas só fazendo um parênteses, Relay é tipo uma especificação em cima do GraphQL, é uma especificação em cima da especificação, é bem interessante, que ele coloca mais algumas abordagens, como paginação, como IDs únicos, assim, vocês dão uma procuradinha depois, é bem interessante, mas se eu abordar aqui a gente vai muito longe. E ele é um projeto relativamente novo, então assim, pouca gente está usando, a comunidade ainda está meio fraca, o Slack lá não, né, a galera não responde muito, mas bem, está crescendo ainda. Esse aqui é o Graphene, então é o core, implementação mesmo, já está lá com seus 12.000 stars e tudo mais. E a gente tem o Graphene Django, que está ultimamente bem mais movimentado do que o próprio Graphene, assim.
Então, como o Django já está bem estabelecido no mundo de web de Python, a galera está dando um push maneiro nessa biblioteca. Então, finalmente, vamos ver um pouco de código aqui. Bem rapidão, para não perder muito tempo. Então, uso básico. Então, lá no DRF eu quero fazer um endpoint para, sei lá, mostrar links, né? Assumindo que eu tenho um módulo Django, que são links com ID, descrição e URL. Como é que a gente faz? A gente define uma view, né, que a gente vai ter o nosso carry set, todos os nossos objetos. A gente define o serializer, que a gente vai ter os fields que a gente quer retornar. Então, o serializer vai fazer um papel ali entre o model e a view, vai pegar os dados do model e serializar eles bonitinho. E a gente tem um router, que o router vai dizer, ó, lá no /links, por favor, execute meu link view set. Então, é basicamente isso, a gente vai conseguir ter um acesso de links pelo DRF. Já no Graphene é um trampo, assim, um pouco mais de trabalho. A gente define um type, que vai ter um model, então, como se fosse ele executando uma view. A gente cria uma carry, ela vai ter o links. Agora a gente consegue começar a ver as especificações do GraphQL. Então a gente vai ter um links, que ele vai ser uma lista de link type. Então a gente tem um resolver aqui embaixo, então def resolve links. Então a gente sabe que aquele field a gente vai resolver de alguma forma. Ele tem uma função específica para ele. No caso, ele vai retornar todos os objetos. E o link, ele vai retornar um objeto específico do ID. E a gente define a nossa schema carry. Então, a gente aqui embaixo define o nosso schema. Basicamente, a gente, lembrando daquele schema completo do GraphQL, a gente define o schema e a carry foi aquela carry que a gente colocou ali em cima. A gente coloca isso no settings e está rolando. Já para fazer uma mutation, por exemplo, que é enviar os dados para o servidor, a gente tem que definir uma função ali, uma classe chamada createLink, e a gente tem um método chamado mutate, que basicamente pega os argumentos que o usuário passa pela função, cria um link e retorna um link. E a gente coloca lá dentro do esquema também, igual a gente coloca na nossa carry. Então a gente consegue ver que é um pouco mais de trabalho, é um pouco mais manual. Você vê que, por exemplo, não tem error handling nenhum aqui. Igual o DRF tem, que já tem os validators do módulo e tudo mais. A gente tem uma coisa muito mais crua e muito mais na mão, assim. Então esse é o status do Graphene hoje. Fazendo filtros, por exemplo. Filtros em DRF, a gente estende o getCarrySet, pega o parâmetro que o usuário passa pela URL e retorna a carrySet filtrada. Já no Graphene, a gente faz praticamente a mesma coisa. Dentro do Resolve Links, a gente tem os argumentos que vêm lá dentro quando a gente manda a nossa carry, a gente pega os argumentos, filtra a carrySet e retorna. Aqui é basicamente a mesma coisa, só escrito de forma diferente. Permissões. Aqui é uma parte muito maneira do DRF que autenticação e autorização é muito fácil, assim, tipo, você instala o Django Login lá, esqueci o nome agora, o REST-Auth, e você importa o REST-Auth e você já tem endpoints para, tipo, logar, pegar token e tudo mais. Você pega uma view e coloca só o permission classes, você já está, tipo, você tem que estar autenticado para acessar um endpoint, é muito fácil. E no Graphene meio que não tem nada, assim. Se você não tem usuário dentro do contexto, aquele contexto ali é a mesma coisa do request, assim, é o mesmo parâmetro do request. Se você não tem, você fala assim, você tem que estar logado. Mas a grande questão aqui é que ele não tem, por exemplo, por token, ele não tem a facilidade que o DRF te dá para te gerar um token, para, sei lá, invalidar um token e tudo mais. E aí você tem que fazer isso tudo na mão, assim, é bem cabreiro. Eu fiz um exemplo de software lá, né, um sample, eu tive que colocar sessão no GraphQL, assim, porque para você colocar token você tem que criar um back-end para você, um back-end de autenticação e tudo mais. Então é um trabalhinho que ainda hoje não está bem resolvido no Graphene. Lidando com erros, então, por exemplo, uma validação de um field, é só você chegar no seu serializer e validar o field específico. Várias formas de fazer isso, mas essa é uma das mais simples. Então, lá, se o tamanho for menor que 3, você fala, você tem que ter mais de 3 caracteres, na moralzinha. E no Graphene, de novo, é aquele mesmo slide ali atrás, não tem nada, assim, eu até nem mudei, tá no contexto usuário ali. Porque você não tem método de validação nenhuma. Tudo que você for fazer, você tem que fazer dentro daquela função de resolve.
Então imagine que essa função pode crescer e crescer muito rápido. Então é um dos problemas hoje que eu vejo, assim, porque é tudo muito focado dentro desses resolvers, você tem que meio que ir colocando arquivos separados, importando e tratando tudo aqui dentro. Mais uma coisinha, paginação. Paginação no REST, você só vai lá e coloca no seu settings, você quer paginar por número e um page size específico, já vai estar funcionando. E no Graphene, também, no GraphQL não tem nada assim. Paginação é um negócio que você fala assim, é engraçado, eu tô falando que não tem nada o tempo inteiro, assim, mas eu estou gostando mais que o REST ultimamente. Mas enfim, não é sofrer, já chegamos lá. Então assim, no Graphene a gente tem que meio que fazer a paginação na mão ali. O padrão é tipo um first skip, assim. Você fala first, ele te dá o primeiro objeto, dá um skip, ele fala assim, ó, depois de 20 me dá X objetos. Então, basicamente, tu faz isso, tu retorna aquele set, né? Bem bacana. Então, dá uma testadinha aqui, por favor, Letícia, se puder me fazer um favor. Bem simples mesmo, só para mostrar um pouquinho do GraphQL. Então, aqui, esse aqui é o GraphQL, vocês podem ver aqui em cima esse nome bonito, dá um zoom, né? Ajuda. É o GraphQL. Então, assim, ele é uma implementação feita pelo Facebook, uma interface bonitinha para você executar suas queries. Lá no Graphene, você expõe esse endpoint /GraphQL aqui. Como eu falei, é um endpoint único, então é só isso aqui que existe. No mundo do GraphQL só existe um endpoint, nada mais. E a gente começa a ver coisas interessantes aqui. Se você escrever query, ele já começa a autocompletar para mim, né? Então tá maneiro. Eu falo assim, o que você pode me dar aqui? Se eu der um ponto de espaço, ele já me mostra tudo que eu posso usar, cara. Então se eu falar assim, me dá os links, eu vou dar um enter aqui e falo assim, o que você quer aí? Só links? Eu preciso querer alguma coisa. Aqui ele já me dá os fields, cara, olha que doido. Então aqui eu posso falar ID, ele já me deu os IDs, às vezes tem a carry, ele me deu todos os IDs. Description, olha só as descriptions. URL. Olha que maneiro que é fazer isso, cara. É muito doido. Então, assim, a gente consegue pegar os fields que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente consegue vir aqui, por exemplo, eu posso falar aqui, quais carries você me dá, né? Eu dou um contra espaço que ele me dá. Então tem link também. Link, abre o parênteses para passar um argumento, ele já me diz, ó, o argumento é ID e é um inteiro. Então eu boto o ID1 aqui, ele já me dá só o primeiro link, né? De novo, eu passo description, URL, ele me retorna. Que é uma maravilha. Aí, por exemplo, a gente tem... lembra que eu falei que tem introspecção? Então, o GraphQL é um esquema muito bem definido. Então, você tem seus tipos, você tem os fields. Os tipos dos fields, então, se ele é um inteiro, uma string, se ele é um enum, se ele é um outro objeto e tudo mais, né? E aí você tem os docs. Então, você consegue pegar o esquema do GraphQL nesse mesmo endpoint. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz aqui. Então, se eu vim aqui e bater um esquema, o que ele vai pedir para fazer aqui? Sei lá, carry type. Nossa, faz sentido. Vou tentar pegar um link aqui. Então, mutation type, ele é um objeto do tipo mutation, não tem descrição. Então, assim, todo o esquema do GraphQL está aqui dentro, toda a definição dele está aqui dentro. E a gente consegue navegar aqui no Documentation Explorer, por exemplo. Então, carry, que carry você tem? Então, eu tenho links, ele tem aceita um parâmetro de search, por exemplo, então eu posso pesquisar por esses links. Ele tem um first e skip, que são os parâmetros de paginação, e ele me retorna um link type. O que é um link type? É um ID, uma string, a descrição, posted by, que eu omiti até agora, porque eu esqueci de implementar no demo, desculpa. É porque é para você colocar, tipo, quem que mandou o link, assim, eu só esqueci de fazer isso. Mas enfim. Então, assim, a gente consegue ver, a gente não precisa documentar, tem que documentar, mas tem que escrever as coisas também de uma forma mais agradável para os seus usuários. Mas a pessoa que está desenvolvendo, principalmente o pessoal do front, o pessoal do mobile, que está desenvolvendo os clientes que vão acessar esse endpoint, eles já conseguem ver muito bem o que vai acontecer. Pô, se eu mandar um create link aqui, então, por exemplo, eu vou mandar uma mutation aqui, né? Então aqui o mutation, que mutation que você tem? Eu dou um Ctrl espaço, ele vai falar, tem um create link. O que você aceita? Uma URL e uma description. Então bota aqui uma URL, como que é o blog? A gente tem, então a gente tem aqui
Acessem. Conteúdo de alta qualidade. A gente tem o URL aqui, a gente passa na descrição. Meu Deus, tá ficando pequeno. Blog da HB. E aqui embaixo, vou falar assim, pô, que parâmetro que eu quero de volta? Eu quero ler URL e descrição. Então, bem, eu criei um link e ele já me retornou o que eu precisava. Um dos mais interessantes aqui que eu esqueci de colocar, eu nem sei se o Posted By está funcionando mesmo, mas se eu pegar links aqui, vamos pegar o link de novo, ID, botar o Posted By aqui. Se não estiver funcionando, não brigue comigo. Tá funcionando? E aí? Então assim, ó, o Posted By era uma paradinha que eu tinha feito, quem criou esses links, né? Porque o intuito disso aqui é ser um clone do Hacker News. Então você cria os links, alguém postou, você volta, papapá. Então o Posted By, dentro do meu model, lá no meu Django, ele é só um FK para um user. Então lá um link tem um FK para um user. E aqui eu já consigo fazer um transversar, essa é a palavra, eu consigo fazer o transversamento do meu model. Então quando tem GraphQL, você tem que começar a pensar em grafos, assim, essa é uma das partes bem interessantes, porque é tudo um grafo. Então eu tenho o meu user e eu tenho quem postou, né? Então aqui eu tenho quem postou e username. Então, quem que postou aquele link? Fui eu. Mas quer ver que louco? Se eu fizer assim agora, link set, ID e description. Eu tenho os links que eu postei no meu usuário e os links que eu postei de novo. Agora, se eu fizer assim, ó. Yeah! Então, se eu fizer assim, vocês veem que o negócio pode ficar complicado, né? Então, eu estou fazendo um grafo, eu estou, tipo, transversando o meu grafo. Obrigado, André. Acho que foi. Palmas para a Letícia. Então, assim, é muito massa isso aqui, cara. É muito divertido. E a questão de você só pegar os filtros que você quer, pra galera do mobile, pra galera do front, é muito massa, cara. Porque às vezes você tem uma tela que você precisa de, sei lá, 15 recursos diferentes. Você tem que fazer 15 carries, cara. 15 requests no endpoint REST. Isso pra uma internet 3G lá no meio do mato é terrível, assim. Então, usando o GraphQL ajuda muito nesse ponto. Bem bacana. Tem mais coisinhas aqui. Então vamos lá, por que GraphQL? Então, tem uma coisinha que eu vou falar ali depois também, mas a galera que gosta do GraphQL, quem conhece, fala assim, mano, o REST tá morto, tá ligado? Acabou tudo, abandona, vamos usar de GraphQL. Mas não é bem assim. Tem os seus probleminhas, né? Mas por quê? Por que a galera tem esse hype tão forte? Primeiramente porque é flexível. Então eu pego um ID, só pego um filtro específico. Se o meu model já tem uma chave estrangeira, ele já fala, cara, tá aqui todas as suas relações, pega o que tu quiser. Extremamente flexível nessa parte. O versionamento é mais dinâmico. Então vamos lá, versionamento primeiramente é errado em endpoint REST. Fazer V1, V2, cara, tá errado assim. A sua API ela tem que evoluir, ela não tem que ser versionada. Então você tem que criar uma maneira de você ter uma compatibilidade com as suas versões anteriores, com os seus clientes mais antigos, mas sem quebrar eles e sem quebrar nada novo. E você tem que ter algum tipo de analytics, você vê quando aqueles endpoints estão sendo usados para você começar a deprecar eles. Mano, se sei lá, 1% dos seus usuários usam a versão 1 e o resto usa a versão 2, você está fazendo com a versão 1 drop, que a galera vai atualizar. Quem quiser utilizar o seu sistema vai atualizar. E com o GraphQL a gente tem os resolvers, field por field. Então a gente consegue, em cada field, verificar se eles estão sendo usados ou não. Então imagina que ninguém está pedindo a description mais dos meus links, ninguém mais quer saber das minhas descriptions. Será que eu tenho que manter aquele field? Simplesmente eu posso ir lá e dropar ele fora. A gente tem uma tipagem forte e um esquema. Então no mundo de Web API, hoje com REST HTTP, meio que a gente não sabe assim, o que ele vai receber. O que a gente faz? A gente faz documentação. A gente documenta a API, a gente pode usar tipo, um JSON API da vida para gerar nossos esquemas, os tipos que funcionam, mas isso é muito mais trabalho que a gente tem que ficar fazendo lá, escrevendo documentação e tudo mais. E às vezes, só a introspecção do GraphQL com resolve 90% do problema, assim, do usuário saber o que você aceita, o que você retorna e tudo mais. Então, eu acho que é um ponto muito forte, a tipagem forte hoje no GraphQL. Ele é simples e ele tem uma opinião muito forte. Então, a galera do Facebook que criou o GraphQL, eles opinaram em tudo. Ó, a gente quer isso, a gente quer isso, a gente não quer isso, e a gente não quer isso aqui também. Então, no mundo REST é tudo muito aberto. Então a gente tem lá uma arquitetura de sistemas distribuídos, implemente como você quiser. Isso dá problema, cara. Então a gente
vê REST sendo feito de tudo que é jeito, muito REST que não é REST, é só RPC por HTTP. Então a gente tem muito problema com isso, principalmente quando a gente pega API pública que a gente não tem como mudar, que a gente não tem como tocar, a gente só está fadado aquilo lá. E o GraphQL não. Cara, você usa o GraphQL aqui, usa o GraphQL lá do GitHub, de qualquer lugar, é o mesmo, assim. Praticamente é o mesmo. As coisas que mudam são, sei lá, o nome dos fields e como eles têm relação entre eles, assim. Porque a carry vai ser a mesma, a mutation vai ser a mesma, isso aí nunca vai mudar. Então é bem interessante. Poder ao cliente. Essa questão de você, sei lá, pedir os fields, é uma das coisas que a gente vê muito que a gente dá poder ao cliente. O cliente pede o que ele quer, faz o que ele quer. Então, lá no trampo, como a gente desenvolve bastante parte de mobile também, o GraphQL é muito bacana, porque às vezes você tem um dashboard, por exemplo, que você tem que pegar dados de 30 recursos diferentes, assim. Você não precisa pegar todos os dados de todo mundo. Simplesmente você vai lá e fala assim, eu quero o ID desse, eu quero string desse, a descrição desse aqui. Você constrói uma query bem concisa e o back-end resolve e te retorna só o que você precisa. E o melhor trabalho em equipe. Esse é um dos pontos mais bacanas que eu estava discutindo com a galera que está trampando com o GraphQL. Geralmente, quando a gente tem uma REST API com Django REST, alguma coisa, a gente tem uma equipe separada de back-end e front-end, a galera fala assim, ô, vê esse field aqui, você vai lá e fala, tá, aqui. Aí você fala assim, ô, muda esse endpoint aqui para acomodar mais uma coisinha, você fica assim, pá, mas vai sair do meu recurso aqui. Eu já tenho um recurso bem definido. Às vezes você vai lá e faz. E às vezes você tem um endpoint que você tipo, tem que, sei lá, votar. E o cara vai lá e faz um /vote, assim, você fica, putz, não é legal. E no GraphQL a gente tem um trabalho em equipe muito bacana. A fricção entre o back-end e o front-end é muito pequena. Porque você não tem que muito descrever seus fields nos endpoints, você tem que descrever o seu módulo. Você modela a sua aplicação e os fields vão ser tipo, meio que auto-discovery, assim. Se o cara quiser o ID, ele pega, se ele não quiser, mano, vai estar lá. Se ele quiser um field específico, vai estar lá para ele consultar. Senão ele não precisa. Então, a fricção entre adicione isso aqui e tire isso aqui é muito menor entre as equipes. Acho que mesmo se você for full stack e vai trabalhar lá com back-end, front-end, a fricção entre você mesmo assim, é muito menor. Você não tem que ficar indo e voltando muitas vezes. Você meio que modela o seu sistema e vai utilizando ele e a remodelagem, essas pequenas alterações são bem menos constantes. E por que REST, né? Então aquela questão, assim, GraphQL é massa, né? Vamos usar GraphQL para tudo. Não, só não. Então, REST é muito bem definido, vastamente usado e muito maduro. Então, pô, o REST está aí desde Twitter, sei lá, Salesforce, anos 2000, por aí. A gente tem muito tempo de REST. Então, a galera está usando muito já, tem um sistema muito forte, muita ferramenta. Usa HTTP, então todo mundo conhece HTTP, os métodos, os endpoints e tudo mais. O HTTP está aí faz um bom tempo também, então é bem padrão. Tratamento de erros é muito mais fácil porque a gente tem status code. Então, não encontrou? 404. O GraphQL não encontrou? Não encontrou. Então, assim, por exemplo, se eu colar aqui e falar assim, ô, me pega um link aqui, vamos fazer aqui, vai dar tudo certo. Me pega um link aqui, não, acho que é rapidinho, né? Vai tá bom. 99, nossa, nem sei que vai quebrar tudo. Posso IP aqui, executa carry. Ele vai falar assim, ó, link match carry does not exist. É uma mensagem, né? É uma mensagem. Se você olhar no console aqui, bicho, ele me deu um 200, velho. Saca isso aqui, ó. Então assim, ó, o GraphQL não tem status code, não existe isso aí. Então, meio que tratar erro é muito tenso, assim, você tem que ter uma boa interface de comunicação para aquela mensagem. E o GraphQL também não tem métodos, é tudo post, né? Então, como você tem que enviar dados por um body, né? Pelo HTTP, GET você não pode usar. Então é tudo post e é tudo 200. Quebrou é 200, deu bom é 200, encontrou é 200. É um probleminha, assim, né? Então a gente ainda tem os problemas. Error handling no HTTP é muito mais fácil, né? Oi? Tem um monte de REST que também é assim, pô. Tem um monte de... Aí que eu digo, né? A aplicação que ela fala assim, nossa, eu sou RESTful. Não, mano, você é REST-ish. Tá ligado? Você não é RESTful, mano. Você tá tentando. Ser RESTful hoje é muito difícil. É muito difícil. Caching também. 5? 2? Vai lá. Caching também, HTTP é muito mais fácil. Você consegue cachear, HTTP é muito, nessa tem os endpoints e os retornos por body e tudo mais, você consegue cachear de uma forma muito mais rápida. Como eu já falei também, as ferramentas são um sistema muito grande.
Então fica aqui a finaleira, REST não está morto, GraphQL não é a solução para tudo. REST resolveu o seu problema por muito tempo, GraphQL está vindo resolver novos problemas, principalmente na parte de mobile. A parte dos clientes é muito massa, então Apollo para iOS, React já tem um cliente dele também. Então a galera que usa mobile está adorando, assim. Eu não sou muito dessa galera, mas pelos que o pessoal me diz é bem bom. E a gente tem aqui um futuro da Web API pela frente. Eu estava dando uma pesquisada e falei assim, nossa, vou falar umas revelações aqui. Não encontrei nada não na internet, assim. Então, para mim o futuro da Web API é Smart Client. Então você construir clientes que eles conseguem meio que se virar sozinho, meio que navegar a sua API sozinho. Eu acho que esse é um dos futuros mais legais. Eles usam muito o HTOAS lá. GraphQL também eu acho que é um dos futuros que nasceu agora. O negócio está muito maneiro, está muito bem utilizado. Mas, além disso, a gente não vê muita coisa. A gente tem o gRPC do Google também, que é mais uma forma de você consultar dado pela web. Mas, enfim, fica um tópico aí para a gente discutir no Coffee Break. O que vocês acham que é o futuro da Web API? Oi? Almoço? A gente vai almoçar daqui a pouco. Tá, então tem esse site aqui, ó, How to GraphQL, que é muito top. Ele tem um tutorialzão de GraphQL, tipo, todos os conceitos, arquitetura e tudo mais. E Joe escreveu a parte de Python, fiquei muito feliz que foi aceito, cara, é um projeto muito massa, então tem todo o tutorialzão de Python lá. A gente tem mais informações nesses slides, lá de GraphQL, GraphQL.org, muito bom para aprender. Tem Weeklies, tem esse REST API tutorial muito bom. Phil Sturgeon é um cara que fala sobre REST API e tem uns blog post pesado, assim, ó, uma discussão cabreira. Bom demais. RESTful Web API, um livro da O'Reilly também, beleza? E é isso aí, eu sou o Jonatas, mais conhecido como Jojo, e esse foi o DRF vs Graphene. Valeu! Fiquei sabendo que eu tenho tempo pra pergunta, eu corri pra caramba aqui. Performance. Oi? Performance. Performance? Tá, performance. Então, você manda uma carry gigantesca, né, pegando trocentos dados relacionados, como é que o backend se vira? Se vira bem, por enquanto, assim. Mas, com certeza, a gente tem problema de performance que você dá muito poder ao cliente, ele pode meio que fazer tudo o que ele quisesse no tua carry. Então, limitações, tipo, aquelas paradas que você está falando de transversal grafo, né? Você pode colocar limites de max def, por exemplo, para ele não muito longe no seu grafo. Mas, hoje que eu vejo a performance do GraphQL está muito boa, isso em Python também, tá, tipo, comparavelmente com o REST. Mas a questão de você dar muito poder ao seu usuário pode ser que seja um tiro no pé, assim, então tem que controlar isso aí. Mais questões? Sobre aquela questão de você limitar, isso pode resolver um problema de ataque de ligação de serviço? Eu penso assim, se você dá muita liberdade, o cara pode criar carries complexas e alinhar. Isso, com certeza. Você consegue controlar bem isso. Então você consegue controlar, por exemplo, o quão longe ele pode ir, você consegue controlar com timeout, então você diz assim, ó, se isso aqui demorar mais de 2 segundos para processar, ignora o cara e manda um 200 para ele falar que deu erro. Então você consegue controlar isso de algumas formas, assim. E só uma coisa, o Graphene é bem novo, então tudo muito cru, mas se você for olhar a parte de Ruby, por exemplo, que meio que nasceu no Ruby, assim, quando o GitHub é um dos pioneiros também do GraphQL, e eles são Ruby lá, essa parte, e eles deram um boost muito grande na biblioteca, então, tipo, Ruby tem umas partes, esses timeouts, essas coisas muito maneiras, assim, que Graphene ainda não tem. Mas o conceito é esse, né, você meio que limita nesses pontos. Fechou? Obrigado, galera. Um abraço.